Deixa eu contar uma coisa agora. Comecei a ler o livro da Britney, né? Olha aqui, gente, comecei essa semana. Eu já tô, no finalzinho. E eu achei que... Eu tô contando pra vocês isso porque eu achei que eu ia ler esse livro, que ele seria, é um livro pra eu dar super uma relaxada e não pensar em nada enquanto eu leio. Mas tem superado as minhas expectativas. Porque eu fui uma menina, eu acho que várias de vocês que me veem aqui, que têm a mesma faixa de idade... Nós somos pessoas, meninas, que viveram com a Britney estando no auge, que acompanharam de certa forma. Porque a Britney estampava as capas das revistas adolescentes, tipo Capricho, Toda Teen, que eram revistas que eu consumia, que eu lia. E então eu cresci vendo o que as notícias falavam sobre ela. Eu cresci vendo minha adolescência, eu amava as músicas dela, amava que ela dançava, mas eu nunca pensava no que tinha nos bastidores. E aí eu acompanhei aquela trajetória dela, que foi até uma trajetória breve, assim, de auge, né? Porque foi rápido demais que ela chegou no topo, foi rápido demais que ela também caiu e sumiu. E eu acompanhei a trajetória dela, vendo e acreditando naquilo que as revistas falavam. Que até certo ponto eram coisas que aconteciam, né? Não tô falando que as revistas e a imprensa inventava coisas, mas a gente nunca pensou que existiam exageros e que tinha uma mulher por trás. Eu tô assim com o coração apertado lendo esse livro, sabia? E aqui no livro ela conta, né, na biografia ela conta sobre a infância dela, momentos difíceis, a ausência do pai, que depois foi o pai que, eu não sei, não cheguei nessa parte ainda, né, foi o pai que deixou ela impedida, né, mas a gente estava vendo, eu via, né, eu acho assim como você, a gente via tudo de fora, né, tudo que a imprensa trazia. E aí entrei em uma parte que tá me tocando muito o coração, que é ela como mulher. Ela namorava o Justin, ia em entrevistas junto com ele, em programas, e as perguntas direcionadas ao Justin eram todas perguntas profissionais. E a ela, as perguntas eram direcionadas sobre virgindade, sobre como ela tinha tratado fulano e beltrano, e ela conta que ela se esforçava muito para agradar as pessoas, porque ela era de uma cidade interiorana, ela era uma menina simples, e diferente do que a gente imagina, ela não, depois do Clube do Mickey, que foi aquele primeiro programa que ela apresentou na infância, eu pensava que ela tinha saído do Clube do Mickey e continuado trabalhando na mídia o tempo inteiro, mas não tinha estourado mundialmente, né? Mas não, ela voltou para a cidade dela, ela viveu uma adolescência até os 16 anos, eu acho, até que normal, e foi uma menina que se esforçou muito, porque quando ela quis voltar para a mídia, ela foi atrás, gravou, ralou, dançava para ela fazer aquelas apresentações magníficas que ela fazia. Que é isso aqui, gente? Para fazer aquelas apresentações magníficas que ela fazia, ela tinha que ensaiar muito, é muito suor. A gente não pensa no que tem por trás, né? Mas é muito suor. E aí ela ia fazendo tipo de uma turnê em shoppings, pedindo para as pessoas ouvirem a música dela. Então, ela se dedicou muito, né, para chegar no patamar que ela chegou. E as pessoas só se preocupavam com a vida pessoal dela, e era um momento que uma foto dela valia muito, então ela era perseguida por paparazzis o tempo inteiro, ela não pôde aproveitar nada do que as pessoas normais aproveitam numa adolescência, numa jovialidade. Mas a parte que eu quero contar, que foi a parte que pegou pra mim, assim, que eu falei, putz, como que a gente fica acreditando em tudo que a gente ouve e como a gente julga, né? Porque eu via... Falava, gente, a Britney ficou doida, né? Nossa, ela não é mais aquela pessoa legal de antes, né? Nossa, o que aconteceu? E essa fase que as revistas falavam muito dela, apontavam muito ela como uma menina má, talvez, não sei qual palavra usar, mas essa fase era uma fase que a Britney tinha acabado de ganhar neném. Ela conta também que a vida pessoal dela, o casamento dela estava muito abalado, marido não parava em casa, porque o marido dela ficou famoso por causa dela. E aí ele quis aproveitar a fama e foi viver. E ela ficou em casa com 2 meninos, que são as crianças dela, os bebês tinham muito pouca diferença um do outro. Ela conta que essa parte mexeu comigo, sabe? Que eu lembro de uma entrevista, de uma reportagem, quando o filhinho dela nasceu, ela conta que eu lembro da reportagem que era Britney cobre as crianças e não sei o quê, e como se ela fosse uma louca. E aí ela fala, ela não estava sendo louca, tinha paparazzi escalando as janelas para conseguir uma foto, porque uma foto do filho dela valia muito, então eles faziam de tudo para ter uma foto do filho dela. E a hora que ela estava saindo da maternidade com uma criança pequena e um outro
recém-nascido, ela queria poupar. Ela queria proteger dos gritos. Bridget, Bridget, fotógrafo gritando, querendo falar, mostra ele, não sei o que, dos flashes. Gente, a gente faz isso querendo proteger de um cachorro que tá latindo, de uma coisa simples que acontece em casa. Você calcula uma mãe querendo proteger um filho de barulho, de flash, de sons, e as pessoas julgando, falando que ela estava sendo uma péssima mãe. E outra parte que pegou muito, que eu também lembro, relacionei com reportagens que eu li na época. Ela se divorciou do marido, a criança dela, o bebê, tinha meses, e ela tinha que ainda pensar se ela pedia o divórcio antes ou esperava ele pedir, porque a imprensa podia julgar ela, porque se ele pedisse antes, podia falar assim que ela que tinha causado o fim do casamento. Então tinha que pensar em tudo. E quando ela pediu o divórcio, ela, depois de algum tempo, pegou e saiu com a Paris Hilton, que era uma amiga dela, e ela fala que é uma das poucas pessoas que se preocupavam com ela. 2 crianças em casa, 2 bebês, ela trancafiada, não saía pra nada, disse que ia pro estúdio pra gravar, gravava uma música, cantava 2 vezes, já saía correndo pra poder voltar pras crianças. E ela falou que um dia a mãe ficou com os filhos. E quando a mãe ficou com os filhos e outros cuidadores responsáveis, ela resolveu sair com a Paris pra se divertir. Que mal tem isso, né, gente? E ela falou que a mídia pesou em cima e falou que ela tinha usado droga e acontecido que era uma péssima mãe que tinha largado as crianças. Ela falou, eu simplesmente, com 20 e poucos anos, saí com uma amiga e bebi. Voltei pra casa bêbada, encontrei minha mãe me julgando, apontando, falando que eu era uma péssima pessoa. E além da mãe julgar, no dia seguinte, tabloides e revistas e imprensa e todo mundo falando que ela era uma péssima mãe, que ela tinha abandonado as crianças. Ainda bem que isso tem mudado, né, gente? Porque eu consigo trazer isso pra nossa realidade também. Porque a gente tá falando de uma superstar, de uma pessoa que que viveu as coisas de uma outra forma. Mas hoje ainda as pessoas julgam uma mãe por querer se divertir, por querer sair, mesmo sabendo que ela deixou os filhos, de repente, com um cuidador. As pessoas julgam ainda mães que não têm o pai por perto, que são mães solteiras. As pessoas julgam muito até hoje, né? Então esse livro tem mexido comigo, tem tocado no meu coração, porque eu fui sempre olhando o que as matérias das revistas falavam sobre ela e nunca tinha pensado que existia uma mulher por trás, que desde o início da sua carreira sofria por ser uma mulher. Olha, gente, esse livro está trazendo algumas lições para mim, não estou lendo ele só por ler para me divertir, não, ele está sendo forte. E aí, no livro, o que é mais interessante, ela tenta responder a isso. Ela ainda tenta mostrar que ela não é uma pessoa ruim. Olha só, a gente que é mulher, a gente tem que viver sempre mostrando que a gente é mais competente, que a gente é competente, não que a gente é mais, que a gente também é competente, que nós somos pessoas boas, que a gente consegue fazer as coisas. A gente vive assim, né? E aí o livro é como se fosse uma justificativa dela, ela falando, não, eu não saí pra fazer nada, eu saí porque eu precisava espairecer minha cabeça, eu só trabalhava, e em casa me preocupava com os meus filhos, estava saindo de um casamento conturbado, e eu saí com as minhas amigas, e quando eu volto pra casa, eu recebo uma tacada dessa da minha mãe, que não me olha com amor, que não sente que eu estava solitária, precisando de ajuda, e precisando talvez me liberar um pouco, coisa que ela nunca tinha feito. E depois todo mundo mesmo, todo mundo julgando. E eu acabei de ler um livro sobre criação de filhos, né? E aí eu consigo também relacionar esse ponto. E tem um outro ponto, ela fala que gente, são tantas coisas, eu não vou ficar falando não, que é muito spoiler, mas se você quiser ler um livro assim pra relaxar a cabeça, mas que de certa forma traz alguns ensinamentos e acho que o principal pra mim é esse lance do julgamento, sabe? Eu aqui também fico muito exposta e recebo críticas